Pessoal, eu vi aí que vai sair o filme do Venom 3, a última rodada, e o vilão do filme vai ser o deus dos simbiontes Knu, ou Nu, mas eu vou chamar aqui no vídeo de Knu. Então, para vocês ficarem preparados pro filme, eu tô trazendo aqui a origem do Knu, que é um grande vilão da Marvel, galera, e merecia uma saga inteira no CM, assim como foi com Thanos. Então, vamos começar logo, e lembrando que eu sou Ela Camaleão. Então vamos começar agora com aquela velha pergunta. Quem é o Knu? Bom, o Knu foi criado por Donny Cates e Ryan Stegman e apareceu primeiro em 3 quadrinhos, que são Thor, God of Thunder, número 6, em março de 2013, apareceu em Venom, número 3, volume 4, em junho de 2018 e apareceu em Venom, número 4, volume 4, em julho de 2018. E a última vez que apareceu foi em King in Black, número 5, em abril de 2021. E para começar a falar desse Knu, galera, eu tenho que dizer que a Marvel adora criar universos. E na Marvel existia 6 universos que foram destruídos. E na destruição do 6º universo estava ele, o deus antigo das trevas Knu, que estava dormindo nesse lugar que chamavam de vazio primordial ou abismo. Mas foi aí que chegaram eles, os Celestiais, que são entidades cósmicas da Marvel de grande poder e que são gigantes, e eles estavam começando a criar o 7º universo, que é o universo da Marvel que a gente vê hoje. E o Knu acordou ali e ficou super incomodado com o que eles estavam fazendo, porque eles estavam iluminando o lugar e acabando com a sua escuridão. É tipo aquele sentimento quando você tá dormindo e começa uma obra e você fica irritado. E os Celestiais até queriam dar para o Knu o cargo de King Black, para ele cuidar daquele universo que estava sendo criado. Mas aí o Knu, que estava com muita raiva deles, nem deu atenção para o que eles queriam, e aí das suas trevas ele criou uma espada. E com essa espada ele pulou em cima de um Celestial e arrancou a cabeça dele. Sim, ele arrancou a cabeça de um gigante. E praticamente essa cena foi tipo aquele meme. Sai, desgraça! Eu quero dormir! E aí os Celestiais viram aquilo e baniram o Knu para a escuridão de novo, que era o lugar que ele adorava ficar. Mas aí o Knu acabou usando aquela cabeça ali arrancada do Celestial como um lugar para forjar uma arma. E ele ficou usando ali o fogo e a energia que tinha na cabeça do Celestial para forjar uma espada. E depois de tanto botar no fogo e de bater tanto na espada com o martelo, ele criou a Necroespada. E essa Necroespada, pessoal, é considerado o primeiro simbionte que o Knu criou. E também dizem que isso dele botar a espada no fogo e de ficar batendo assim com o martelo é o que trouxe a fraqueza dos simbiontes, que é ao fogo e a vibração assim de sons. E além da espada ele criou também uma armadura bem estilosa para ele ali com um símbolo vermelho. E agora o objetivo do Knu era trazer as trevas para o universo de novo. Mas ele tinha que fazer uma coisa primeiro: a criação do exército. Porque para ele fazer tudo isso não ia conseguir sozinho, ele precisava de um exército. Então ele fez o seguinte: ele criou um planeta artificial, e até nesse planeta tinha ali um trono para ele, e ele começou a manipular a sua escuridão para criar vida. Só que os primeiros testes foram um fracasso, e ele ficou jogando ali os fracassos num lugar chamado Latitude Esotérica. E esses primeiros simbiontes fracassados começaram a ser chamados de Exolon, e eles dominavam quem tocasse. E aí ele começou a avançar nos seus testes e criou os proto-simbiontes. E um deles que é conhecido é o Mr. E. E dizem que o Knu criou entidades que viviam nas sombras, como o Shadow Man e o Ka. Mas isso aí eu acho que é forçação, não é possível. Mas com o tempo ele conseguiu se aprimorar e começou a criar criaturas com as suas trevas. E ele criou dragões gigantescos. E 2 deles eram especiais, que eram um Grendel, que era um dragão negro, e a mãe de Grendel, que era um dragão vermelho. E sim, esses nomes apareceram naquele filme A Lenda de Beowulf, onde tem um Grendel e a mãe de Grendel. Mas na Marvel, esses dragões receberam esses nomes quando os dragões vieram para a Terra. E foi na região nórdica que as pessoas deram os nomes para esses dragões. E o Knu, vendo que isso deu certo de criar
criaturas com as suas trevas, ele pensou o seguinte: e se eu infectar criaturas com as minhas trevas? O que pode dar? Então ele começou a infectar criaturas pequenas e depois foi aumentando o tamanho. Mas aí, como ele já estava com um exército bem grande, ele mandou todas as suas criações atacarem todo o universo. E agora sim, vários planetas começaram a cair para a escuridão de Knu, e ninguém conseguia derrotar as suas criaturas. E isso foi aumentando muito mais o poder dele. E teve até deuses que se renderam ao Knu, que poupou eles, mas infectou os deuses com a sua escuridão. E assim esses deuses se tornaram os sentinelas de Knu, que protegiam cada domínio seu. E tem uma coisa também, gente, que cada vez que o Knu infectava alguma coisa com a sua escuridão, o poder dele aumentava também. Então vocês podem ver que não é à toa, o Knu é muito esperto. Mas aí teve alguém que incomodou muito o Knu, e foi o Surfista Prateado, que conseguiu derrotar os sentinelas de Knu e ficou libertando planetas da escuridão dele. Então o Knu foi pessoalmente tirar satisfação com o Surfista, e eles tiveram uma luta rápida que o Knu venceu, e aí ele infectou o Surfista também com a sua escuridão. E aí o Surfista Prateado se transformou no Cavaleiro do Vazio. Mas aí ele foi salvo pelo Ego, o planeta vivo. E o Knu até chegou a voar atrás dele com um dragão, mas o Surfista usou seu poder para afastar o Knu e conseguiu fugir. E aí o Knu, vendo que não tinha o que fazer, ele voltou a conquistar planetas. Mas teve um dia que ele enfrentou um exército de deuses guerreiros dourados. E ele venceu todo o exército fácil, só que sobrou um guerreiro só. Só que esse guerreiro era duro na queda, pessoal. E ele conseguiu empalar a sua lança no Knu, e o Knu conseguiu empalar a sua necroespada no guerreiro. E os dois caíram em um planeta desconhecido. E aí os dois ficaram desmaiados, mas aí alguém chegou ali perto dos dois e pegou a necroespada do Knu. E essa pessoa era o Gorr, que no futuro seria conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses. E o Knu nem foi atrás dele para recuperar a espada, porque o Gorr ia fazer o que ele estava fazendo. Então, deixa pra lá. E aí o Knu se recuperou e continuou a conquistar o universo, mas ele não ia durar muito tempo. O golpe contra Knu. E bom, vocês lembram que eu falei dos dragões Grendel e Mãe de Grendel? E quem chegou na Terra primeiro foi o Grendel, o dragão negro, e ele chegou na Terra no século 6 depois de Cristo. E ele fez um grande estrago, galera, destruiu várias casas, matou muitas pessoas, até que o Thor chegou para lutar contra o dragão. E ele usou um raio muito poderoso para destruir o dragão, mas isso afetou o Knu também. E sabem por quê, galera? Porque assim, para os simbiontes, todos eles têm uma mente coletiva. Todos sabem o que um fez. E o Knu, como criou os simbiontes, tinha acesso a essa colmeia de mente coletiva. Ele via o que eles viam, sabia de tudo sobre eles. E por causa dessa conexão que ele tinha, ele conseguia controlá-los. Só que com o ataque de raio do Thor, essa conexão foi perdida. E todos os simbiontes do universo que estavam atacando planetas sentiram o raio do Thor. Então, com o Knu perdendo a conexão, os simbiontes assim começaram a desmanchar e ficaram dominando as criaturas dos planetas. E tem uma coisa muito importante sobre os simbiontes, de que eles ficam ali pegando características de quem eles se ligam. E eles ficaram se ligando a criaturas que tinham uma boa índole, que tinham ali luz, não tinham trevas. E eles começaram a ter um sentimento de honra. Então todos os simbiontes que se ligaram a alguém queriam agora se rebelar contra o Knu. Então todos eles foram para o planeta do Knu e deixaram ele preso no centro do planeta. E ele ficou ali abaixo de uma massa enorme de simbiontes. E os simbiontes falaram que ele ficaria preso nesse planeta eternamente. Nesse planeta que eles começaram a chamar de Planeta Clintar. E Clintar, na linguagem dos simbiontes, significa gaiola. E galera, só pra vocês saberem, teve uma hora que os simbiontes queriam tirar essa fama deles serem malignos. Então eles começaram a se ligar a hospedeiros
herdeiros dignos, que tinham boa índole, e esses simbiontes formaram o grupo Agentes do Cosmo, que tinham a missão de proteger o universo. Então vocês podem ver que prender o Kinu não foi bastante para eles. E galera, só para comemorar que o Kinu sofreu esse golpe e ficou preso no seu planeta por causa dos seus simbiontes, deixa então aí o like muchatito para fortalecer bastante esse vídeo para ele ser muito divulgado pelo YouTube, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora, galera, vocês têm que saber que não foi a última vez que o dragão Grendel foi visto, porque o Thor conseguiu matar o dragão que foi enterrado na Terra. Mas aí aconteceu uma coisa: a volta do dragão. E isso aconteceu porque na Terra, muitos anos depois, na época da Guerra do Vietnã, a SHIELD escavou e encontrou o cadáver do dragão Grendel. E eles ficaram interessados com a substância do dragão. Então eles começaram ali a estudar essa substância, que eles viram que era um tecido vivo, uma simbiose que se ligava a alguém, e eles começaram um projeto chamado Projeto Soldado Simbionte, que era para fazer assim um super soldado. E eles escolheram 5 soldados para injetarem os simbiontes. E o projeto estava dando até certo, eles estavam tendo força ali, estavam tendo agilidade e tal. Mas o Kinu, mesmo preso em Clintar, conseguiu ali reativar sua ligação nos simbiontes que vieram da escuridão do Grendel. E assim os soldados começaram a ficar loucos e violentos. Então a SHIELD decidiu congelar os soldados e deixar eles ali, dormindo congelados até decidirem o que iam fazer. Então muitos anos depois, nosso querido Ed Brock com seu simbionte Venom foram encontrados por um soldado chamado Rex Strickland, que conta que era um dos soldados do projeto Simbionte que não ficou louco e nem foi preso. E já já vocês vão entender por quê. E ele queria a ajuda do Ed e do Venom para salvar os seus companheiros congelados, porque a SHIELD decidiu matá-los. E eu não sei porque a SHIELD sempre escolhe matar quando não sabe o que fazer, mas é aquilo, é a SHIELD sendo a SHIELD. Então o Venom foi lá salvar os soldados, só que o lugar que eles estavam explodiu e os 4 saíram ali com os simbiontes ali envolvendo eles. Mas eles estavam sendo controlados pelo Kinu já. E o Venom, quando viu eles, ficou assim com medo e saiu do Ed, que depois foi empalado por um dos soldados. Mas depois ele se ligou ao Ed para curar ele. E aí os simbiontes de repente começaram a falar alguma coisa estranha que o Ed não entendia, e o Kinu conseguiu ressuscitar o dragão Grendel, que começou a voar, e os 4 simbiontes que estavam ali abandonaram os corpos dos soldados que já estavam mortos e se uniram ao dragão, que agora foi atacar Nova York. E o Venom disse que os simbiontes estavam falando uma língua muito antiga que queria dizer: Deus está vindo. Já era, meu irmão. E aí o Ed e o Venom voltam pro Rex para tirar satisfação, porque aquilo ali foi praticamente uma armação. Só que aí aconteceu uma coisa estranha, galera. O Venom começou a tomar uma forma bem assustadora e atacou o Rex para matar, mas o Ed conseguiu segurar o Venom e abriu ali a fornalha que o Rex tinha. E aí com o fogo o Venom voltou ao normal. E aí com todo mundo calmo, eles foram ver as notícias que o dragão estava atacando Nova York, e o Rex fala que não sabia que esse monstro estava vivo ainda, mas que agora o Venom e o Ed tinham que detê-lo. Então o Venom foi para Nova York e viu que não ia conseguir derrotar aquele dragão sozinho, mas aí o Homem-Aranha Miles Morales apareceu para ajudá-lo. Só que o Venom de novo tomou aquela forma assustadora e atacou o Miles. Só que o Miles conseguiu dar um soco nele com seu poder Venom. E aí o Venom voltou ao normal. Então eles foram enfrentar o dragão e o Venom jogou o Miles na boca do Grendel. E ele usou muito poder Venom dele para explodir o dragão de dentro para fora, que começou a desmanchar. Só que todo esse desmanche do dragão começou a se transformar no Kinu. Mas não era o Kinu de verdade, era só um avatar dele que controlava o dragão. E ele diz que a aparência que o Venom assumiu quando sentiu o poder do Kinu era a verdadeira aparência dos simbiontes. E que aquela imagem ali do peito do Venom não era uma aranha, aquilo ali era parecido com um dragão, que era o símbolo do Kinu. E ele tirou assim na maior facilidade o Venom do Ed. E disse que o simbionte se tornou fraco vivendo muito tempo na Terra, e com a
aquele humano que era fraco também, sendo infectado pela bondade e pela compaixão. E agora ele ia devolver o Venom ao seu lugar. E o Ed foi até pra cima do Knull. Mas o Knull era um deus, galera, então o Ed nem fez nada com ele. E ele até disse que antes de matar o Ed, ele ia contar quem ele era. E ele contou o que eu contei já aqui no início da origem, então podemos passar por isso aí. E depois de contar a sua origem, ele diz que vai matar o Miles e o Ed, depois ia absorver o Venom e finalmente ia correr atrás do quinto simbionte para completar o dragão Grendel. Porque ele diz que quando o Grendel estiver completo, ele vai conseguir de volta a sua conexão com a mente coletiva dos simbiontes. E assim ele vai se libertar da sua prisão e vai atacar a Terra. E para explicar melhor, pessoal, é como se fosse assim. O dragão Grendel era um computador principal do Knull que era conectado a vários notebooks que eram simbiontes. E ele perdeu essa conexão. Então precisava logo do computador principal de volta. Mas aí o Miles conseguiu dar um soco de Venom no Knull e o Venom conseguiu voltar pro Ed. E aí os dois começaram a escapar, só que eles perceberam que nessa conversa toda, eles estavam dentro do dragão Grendel que estava voando. Então Miles falou pro Ed que o único jeito é os dois se jogarem. E o Venom diz pro Ed segurar o Miles porque ele teve uma ideia. Então quando os dois se jogaram, o Venom começou a criar asas. Olha que maneiro, ele criou asas. Que coisa mais linda! E aí quando o Venom foi deixar o Miles em algum lugar, ele foi conversar com o Ed. E ele falou o seguinte, que a sua conexão ali com o Knull meio que fez ele liberar habilidades novas, como essas asas. Mas essa conexão também teve uma coisa ruim, porque já que ele se conectou com o Knull sempre vai saber onde o Venom está. Então o Ed e o Venom decidem fazer uma coisa, eles vão atrás do Rex. E aí quando eles encontram o Rex, o Venom decide testar uma coisa que ele estava sentindo. Então ele fura a cabeça do Rex com o seu ataque. E ele confirmou o que estava sentindo. O Rex ali era um simbionte, mas ele era o quinto simbionte que estava ligado ao Rex Strickland na época do Vietnã. E ele falou que o Rex foi um bom soldado, que ele tinha muita bondade, só que ele acabou morrendo. E esse quinto simbionte se chamava Tyrannosaurus. Oi? Sério, eu pesquisei aqui, o nome dele é esse. E eu não sei porquê, mas cada simbionte tem um nome, né? E aí ele explica que tomou essa forma do Rex para pedir ajuda do Ed e do Venom para salvar os seus amigos. Mas ele nem sabia que o Knull poderia ressuscitar o dragão Grendel. E agora ele estava desesperado porque nem ele e nem o Venom poderiam derrotar o Knull. Mas aí o Venom diz que sozinhos eles não poderiam, mas juntos sim. Então ali o simbionte Rex, vou chamar ele desse jeito agora, ele se liga ali ao Venom e aí eles vão para um arsenal particular do Rex. E aí o Venom fica totalmente armado, até que o dragão Grendel chega e uma grande luta pesada começa. E agora o Venom tem uma vantagem. Eu acho que só porque ele se ligou ao Rex, ele não fica mais fora do controle com o Knull perto. E aí continuaram ali a luta pesada e o Venom teve muita dificuldade, mas aí o Rex teve uma ideia. Eles jogaram granadas sônicas na boca do dragão, que explodiram e o dragão começou a desmanchar. E aí o avatar do Knull voltou e agora era uma luta de 1 contra 1. Agora sou eu e você, meu gostoso! Ou de 3 contra 1, mas tem um só ali, então é 1 contra 1. E o Venom ficou ali usando as armas, mas nenhuma machucava o Knull. Até que o Knull usou seu poder para tirar os dois simbiontes do Ed. Mas o Rex estava preparado e os corpos ali dos dois simbiontes estavam com granadas sônicas e de eletricidade. E elas explodiram, enfraquecendo muito aquele falso Knull e também o Knull que estava preso em Clintar. Então o Knull ali, mesmo fraco, começou ali a se formar de novo no dragão. Mas aí o Venom voltou pro Ed e o Rex teve uma ideia. Ele se enrolou todo ali no dragão que estava se transformando e disse pro Venom empurrar os dois pra fornalha que tinha ali. Então o Venom fez isso e trancou os dois na fornalha. E quase que o Ed e o Venom morrem porque o calor ali estava muito pros dois. Mas finalmente o Rex conseguiu se sacrificar no fogo, levando junto o dragão Grendel. Ele foi um grande herói, galera. Um mito! Mas pessoal, não pensem que essa foi a última vez que o Knull apareceu, porque ele iria conseguir um grande aliado para ajudá-lo a se libertar de Clintar. Tá brincando comigo, pegadinho? E antes de eu falar quem é esse aliado, eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo se inscreva aí para o canal crescer mais ainda, ativem o sininho para não
não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Ecletiverso e compartilhem bastante o vídeo, tá bom? Então agora vamos saber quem é o novo aliado do Knu. Bom, se passou um tempo e surgiu um culto que adorava o deus Knu, chamado de Igreja das Novas Trevas. E eles eram liderados pela Tanis Nieves, que tinha o simbionte Scorn, que traduzindo é desprezo. E esse simbionte era uma cria do simbionte Carnificina. E a Tanis contou ali pro culto de malucos dela como é que o Thor foi o causador pro Knu ser preso pelos simbiontes, etc. E ela diz ali pra eles que o Cletus Cassidy, o hospedeiro do Carnificina, é o escolhido do deus Knu e que agora chegou a hora dele libertá-lo. Só que tinha um problema, pessoal. O Cletus Cassidy neste momento da Marvel estava morto, mas a Tanis sabia de um jeito de ressuscitá-lo. E ela mostra um frasco com um simbionte. E esse simbionte, galera, era do Grendel. Sim, vocês podem acreditar, a Marvel conseguiu manter vivo o simbionte Grendel. E é porque a Marvel inventou os códices. O que é isso? E os códices são assim, como se fossem uma célula ou um conjunto de células que ficam na espinha, aqui na coluna dos seres humanos, que foram hospedeiros de simbiontes. E não importa se o simbionte ficou 3 segundos, 1 hora, 1 mês, 1 ano, etc. Ele sempre vai deixar esse códice no hospedeiro. E o simbionte que estava ali na mão da Tanis era o códice do Grendel. Só que eu não sei se era o códice do Rex ou do Grendel mesmo. Eu só não sei como o códice sobreviveu naquele fogo da fornalha. Isso foi impressionante para mim. E tem uma coisa, esse códice foi achado pelo projeto Supervisão, que queria analisá-lo e pesquisá-lo. Só que o culto da Tanis conseguiu roubar esse códice. E gente, olha só, eu posso estar desconfiando muito, mas eu acho que o Knu estava controlando a Tanis para fazer tudo isso, porque não é possível, não é porque ela tinha ali um simbionte que era a cria do Carnificina que ela ia querer do nada libertar o Knu, porque tipo, eu não sei nada sobre esse simbionte desprezo nem sobre a Tanis, mas se vocês souberem aí, comentem aí, ela é uma vilã ou não? Então com o códice eles foram parar o comboio que estava levando o cadáver do Cletus e injetaram o códice do Grendel no Cletus, e assim ele ficou numa forma bem assustadora. Só que essa forma ficou bem doida porque o Cletus ficou ali vivo de novo e estava gritando de dor, porque ele sentia o Knu querendo controlá-lo. E aí os dois ficaram nessa luta, o Cletus resistindo e o Knu forçando mais ainda. Aí a Tanis oferece para o Cletus o seu códice. Já que o simbionte desprezo era a cria do Carnificina, então ali teria o códice que pertencia ao Carnificina. E aí o Cletus ficaria completo de novo. E aí ela diz que era só ele esperar por uma cirurgia para tirar esse códice. Mas o Cletus, galera, para quem não sabe, é um criminoso psicopata. Então o Cletus simplesmente pegou a Tanis e arrancou a sua espinha e comeu a espinha, matando a coitada, com aquela crueldade toda. Meu Deus do céu! E agora o Carnificina estava de volta e mais forte do que nunca. E o Carnificina percebeu que estava muito mais poderoso por causa do códice do Grendel que estava com ele, e agora ele queria mais códices. Só que aí ele teve de repente uma visão do deus Knu dominando todo o universo e deixando ele em trevas. E ele queria falar com esse Knu agora. E aí ele pergunta ali pro pessoal do culto como que ele pode falar com o Knu. E um deles fala que não é possível, porque o Knu estava selado no planeta Clintar, mas tinha um jeito de libertá-lo. O Carnificina precisava coletar os códices de outros que foram hospedeiros de simbiontes, para ficar muito poderoso, e assim com ele ficando poderoso, a metade dele de Grendel também ficaria. E assim o Knu conseguiria reativar a sua conexão com a mente coletiva dos simbiontes, e finalmente estaria livre. Então Carnificina foi logo começar a sua busca pelos códices. E galera, tem que falar, foi uma porrada de gente que foi hospedeira de um simbionte. Mas com esse grande gancho, galera, eu vou parar por aqui essa primeira parte da origem do Knu. E nós vamos ver na parte 2 o que vai acontecer. Se o Carnificina vai sofrer para conseguir esses códices e se ele vai conseguir libertar o Knu. Então vocês esperem aí, tá bom? E eu não sei se vocês se perguntaram por que o Carnificina está ajudando o Knu. Bom, eu acho que é porque ele quer ver o circo pegar fogo, ou ele quer mais poder, ou ele quer roubar o poder do Knu. Pode ser uma dessas três opções. Knu, vocês viram,
entenderam, sem palavras, galera. Ele é um grande vilão. Vocês viram ali, cortou a cabeça de um celestial que não é pra qualquer um, dominou também o surfista prateado e mesmo ele trancado em Clintar, ele conseguiu usar seu poder pra ressuscitar ali o Grendel e fazer um avatar pra ele. Caramba, que vilão é esse? Eu só quero ver como que vão usar ele nesse terceiro filme do Venom. Tomara que ele não seja muito fraco, né? E eu ainda digo, ele merecia ser um grande vilão no CM. Caramba, imaginem só, ele ia ser uma ameaça maior que o Thanos foi no CM. Mas eu quero saber de vocês, galera. Vocês concordam com isso que eu falei aqui até agora? Por favor, comentem aí e comentem qual motivo vocês acham que o Carnificina está ajudando o Knu, tá bom? Comentem aí também. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like muito atito aí, se inscrevam no canal para ele crescer mais, ative o sininho, compartilhem muito vídeo, sigam as redes sociais e agora eu me despeço aqui, El Camaleão, e adiós, galera!